Bora, prontas para mais um dia, prontos para mais um dia do nosso desafio. É sempre uma honra imensa vir aqui compartilhar algo com vocês. E nesses 21 dias de jornada, tem sido uma jornada também de transformação para mim, porque a nossa vida ela é feita de ciclos, de etapas. Então a gente está sempre buscando viver algo a mais, a gente está sempre buscando viver o processo de crescimento, de evolução, de ir para o próximo nível. E hoje eu quero trazer para vocês o quanto que o auto-perdão, a falta de perdão faz com que você não avance na vida conforme você gostaria. Faz com que você não consiga viver plenamente, de fato, o propósito que Deus tem para você. E é importante que a gente tome consciência, né, dos movimentos. E eu trago hoje aqui para vocês, porque através do auto-perdão, a gente pode nos liberar do sentimento de culpa que muitas vezes nos aprisiona. Porque quantas situações você viveu ao longo da vida que você se arrepende? Talvez palavras lançadas que não foram palavras de vida, que você se arrepende. Às vezes é a forma como você trata o seu marido, ou tratou o seu marido, a sua esposa, a forma como você trata ou tratou os seus filhos. Isso faz com que a gente alimente dentro de nós a culpa. E eu estava me lembrando aqui ao longo dessa jornada. Então, hoje, para pensar nesse conteúdo para vocês, eu me lembrei de uma conversa também que eu tive com a minha filha Maria Clara, porque enquanto mãe, né, nós sabemos as nossas falhas. Às vezes, algumas são inconscientes, outras são bem conscientes e a gente tenta mudar e não consegue, né? Mas é uma medida de ajuste, de perseverança, de todos os dias estar consciente, porque é assim que a gente muda, nós já conversamos sobre isso. De trazer para a consciência as nossas falhas e perseverar todos os dias com atitude de mudança até que aquilo se torne natural para nós. E hoje, pensando nesse conteúdo para vocês do perdão, do auto-perdão, porque o perdão nos faz, o auto-perdão ele é importante para nos fazer ser pertencentes a essa filiação paternal de Deus. Domingo é dia do Senhor, é dia de alimentar mais e mais ainda a nossa espiritualidade, a nossa conexão com Ele, tirar um tempo de fato, né, da nossa vida, da nossa família, para ir ao encontro dele, é o dia que a gente vai na igreja. Só que, se eu não conseguir trabalhar o perdão, se eu não conseguir trabalhar o meu auto-perdão das situações que eu fiz, se eu não me arrepender de fato, se eu não conseguir enxergar onde eu errei e eu preciso mudar, o que eu preciso transformar em mim, essa conexão se torna um pouco mais distante. Nós não conseguimos viver plenamente se estivermos desconectados de nós mesmos. E eu falei com a Maria Clara outro dia desse, que eu só posso falar das histórias que eu vivi, né? Algo muito importante é o perdoar a si mesmo, porque enquanto mãe, nós temos, enquanto seres humanos, né? Nós temos fases diferentes da nossa vida. E nós estamos nesse processo de crescimento buscando a nossa evolução. Algumas pessoas, de fato, vão regredir, né? Porque se eu não estiver buscando crescer, eu vou voltar para trás, impossível eu permanecer da mesma forma. Só que quando a gente olha para os nossos filhos, vou dar esse exemplo, e você pensa aí o que você tem no seu coração de mágoa de si mesmo, o que você carrega no seu coração de culpa de si mesmo, que está te impedindo de enxergar a vida com os olhos de Deus. E eu vou trazer uma história para vocês que é muito particular minha, porque a Maria Clara foi uma filha planejada, né? A Maria Clara foi muito amada, foi muito esperada. E é lógico que eu errei muito com ela, né? Lógico que eu não tinha consciência que eu tenho hoje. O que eu fiz o melhor achando que eu errei, mas fazendo achando que era o melhor naquele momento. E o João Emanuel já não foi um filho planejado. E o que eu trouxe para ela? Minha filha, talvez você possa achar que eu amo mais o seu irmão. Mas na verdade, não é que eu amo mais um do que o outro, mas eu sentia culpa. Eu sentia culpa pela gravidez que eu vivi no João Emanuel. Para vocês terem noção, a gravidez do João Emanuel foi toda assim, cheia de cortisol, de estresse, de correria. E para eu parar, para eu descansar, para eu curtir a gravidez de fato, não é que eu não amava meu filho, porque nasce uma gestação, nasce um filho, né? Nasce esse amor.
Só que eu não parava. Então, eu fiquei de atestado 2 vezes ao longo da gravidez para poder segurar o filho. Eu tive que tomar remédio para segurar. Mas era uma dor inconsciente, porque eu estava preocupada com a nossa situação financeira, de como ia ser a partir de então. E eu amava e eu amo meu filho, então eu trouxe isso para Maria Clara. Hoje, às vezes eu dou mais amor a ele, dou mais atenção, mas é para compensar. E na verdade, o que eu sentia dentro de mim era uma culpa imensa de ter vivido essa gravidez tão conturbada. Uma culpa. E eu tô te contando isso para que você olhe para sua vida, né? Com todos esses barulhos externos que a gente tem hoje, criança brincando, inclusive o João tá ali pulando, gritando e falando. Quais são as situações que você carrega culpa na sua vida? E às vezes a situação de culpa está relacionada a uma gravidez que você no início negou, no início não queria. Porque acontece, é o medo, é a nossa fraqueza, é a nossa limitação. Mas eu preciso me perdoar. Eu preciso olhar para mim e perdoar as minhas fraquezas. Hoje, se fosse, hoje eu faria diferente, mas é hoje, com o conhecimento que eu tinha, com a forma que eu tenho hoje. E olhe para sua vida, quais são as mágoas que você tem de si mesmo, quais são as culpas que você vem carregando ao longo da vida, que estão te impedindo, sim, de viver a plenitude, de viver o mais. É necessário que a gente traga para o nosso consciente todos esses movimentos que nos fazem sofrer e faz com que a gente atraia situações de dor para a nossa vida. A culpa, ela tem uma vibração baixa, e se eu estou vibrando na culpa, eu vou atrair situações de dor para a minha vida. Se eu estou vibrando na vergonha, a vergonha é o sentimento mais baixo, é a emoção com a vibração mais baixa que existe. Se eu estou vivendo na vergonha, se eu tenho vergonha do que eu fiz, se eu tenho vergonha do que eu falei, se eu tenho vergonha das situações que eu passei, se eu me julgo o tempo todo, se eu me critico, se eu me condeno o tempo todo por algo do meu passado, eu vou atrair mais situações de dor e a gente precisa tomar consciência sobre isso. Você precisa se perdoar. Da mesma forma como eu precisei fazer esse movimento para perdoar a mim mesma, para perdoar essa situação. E talvez você tenha que perdoar os outros, mas esse perdão que vai vir para o outro só vai conseguir ser mais leve, mais rápido, mais fácil se você perdoar a si mesma. Nós temos inúmeras situações de dor, de sofrimento que nos impedem de avançar. E o nosso caminho de crescimento, ele começa assim, pelo perdão. Pelo perdão a mim mesmo, pelo perdão aos outros, pelo perdão às situações que eu vivi na minha vida e que me magoaram. Nós estamos trabalhando perdão desde o início da nossa jornada. Porque se eu não perdoo, eu não consigo avançar. Se eu não perdoo, eu fico presa num passado de dor. Se você não perdoa, você não vai conseguir olhar para frente e ter uma visão de futuro positiva, porque a mágoa é muito grande, a dor é imensa. Então, o que você precisa perdoar? Perdoar a si mesmo para que você perdoe o outro. Eu preciso me perdoar para que eu consiga olhar para mim e me ver de fato como filha amada de Deus, que merece viver toda a plenitude e todas as coisas boas que existem. Eu preciso me livrar, me perdoar para livrar das culpas que eu carrego, das vergonhas que eu carrego ao longo da vida, de situações que não foram boas, mas que estão te limitando. E é como se a gente vivesse sempre as mesmas coisas, porque é baseado com a mesma raiz de dor. Então, como eu vou me sentir plenamente capaz, como eu vou me sentir inteira, como eu vou me sentir seguro, se eu não consigo me perdoar? Como eu vou me sentir filha amada de Deus se eu acho que eu não sou merecedora de viver a plenitude? O que você precisa perdoar de você, da sua jornada? O seu passado não define quem você é. Todos os dias você acorda, você tem a possibilidade de fazer diferente. E hoje meu convite é isso. Perdoe a si mesmo. Perdoe as pessoas. Trabalhe o perdão. Perdão não é esquecer, que nós não vamos ter amnésia não, minha gente. Nós vamos lembrar. Mas eu vou treinar. Perdão pode ser treinável. Eu vou treinar, perdoar até que aquilo não me doa mais. E quando eu libero o outro, eu me libero. Quando eu me libero dessa dor, eu me libero para ir para a vida.
Perdão é treino. Então nós precisamos treinar todos os dias a nos perdoar. Para que eu me sinta filha amada de Deus, para que eu me sinta merecedora. Para que eu perdoe o outro, eu preciso perdoar a mim mesma. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu preciso desenvolver essa habilidade em mim. Você precisa desenvolver essa habilidade em você. E treinar até que seja muito fácil. E perdoar não é, talvez, voltar a fazer o mesmo erro. Ou perdoar alguém não significa que eu tenha que conviver. Não significa que eu tenha que conviver. Mas eu preciso tirar a dor do meu coração. Então, o caminho de hoje é perdoar a si mesmo. E perdoar o outro. Só assim eu vou conseguir estar mais próxima e mais próximo de Deus. Só assim, quando eu curo a relação, quando eu perdoo o meu passado, perdoo a relação que eu tive com meu pai, com minha mãe, por exemplo, eles sempre fizeram o melhor que podiam e muitas vezes esse passado que você tem é de dor, é de sofrimento. Se você não perdoa, se você não cura essa relação, você não consegue ter uma relação plena com o pai que está no céu, porque a visão de pai que você tem da terra é distorcida. A visão de mãe que você tem da terra é distorcida. Então o perdão é necessário para que a gente faça essa jornada de crescimento. E o que você precisa perdoar? Em si mesmo, no outro. Comece por si mesmo. Pratique com si mesmo. Até que se estenda ao outro. Beijos, beijos, muitos beijos de luz, muito amor.